A paz do Senhor Jesus a todos. No programa de hoje, na palavra de esperança de hoje, nós veremos a respeito da experiência de um homem por nome Enéas e como essa experiência trouxe aquilo que aquele homem efetivamente nem de perto tinha, que foi a esperança. Esperança no Senhor Jesus. O nosso texto está em Atos, capítulo 9, verso 34, que assim nos diz: E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Percebam, antes até de falarmos da história, de como tudo isso aconteceu, percebam que nós estamos diante de uma palavra imperativa. Não foi simplesmente um convite, Enéas, quem sabe? Não, foi algo imperativo. Jesus te dá saúde, você vai se levantar. Quando nós estamos, e isso acontece a todo tempo, que a palavra de Deus está diante de nós, quando nós estamos perante a palavra de Deus, que é imperativa da mesma forma, ou nas nossas experiências com os dons espirituais, quando o Senhor dá uma revelação, mostra de alguma forma que algo há de nos sobrevir, Ele orienta, faz uma promessa. Quando há uma palavra que vem da parte de Deus em nosso favor, não duvidemos, não vamos ficar pensando, mas como é que vai ser? Será que Deus vai fazer mesmo? Mas isso é impossível? Não, tudo é possível ao que crê. Se o Senhor falou, se está na sua palavra, se Ele te deu um sinal, você já pode crer e glorificar e fazer aquilo que está te sendo orientado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Por quê? Porque a voz do Senhor é uma voz poderosa e nada supera ou é maior do que a soberania, a majestade e a glória da voz que vem de Deus. Esse homem, agora falando um pouquinho da palavra, do texto, por nome Enéas, a descrição bíblica diz que ele tinha uma doença e o verbo que é usado no texto é que ele jazia, ou seja, ele estava morrendo em cima de uma cama há 8 anos. E um dos apóstolos do Senhor Jesus, Pedro, um pastor também, da mesma forma, claro, ele, bem como a igreja, aquela igreja inicial, esses servos de Deus do passado, eles iam para uma cidade, para outra, abriam igreja, davam assistência, faziam cultos, reuniões, escreviam as cartas. E esses servos de Deus davam essa assistência, viam alguém necessitado, podia ser numa praça pública, no meio da rua, dentro de uma determinada casa, num lugar de reunião, e sempre era estendida a mão para ajudar, para trazer uma palavra de consolo, para, em nome de Jesus, suplicar uma bênção, uma ajuda à vida necessitada. E foi exatamente isso que aconteceu no episódio entre o apóstolo, esse servo de Deus por nome Pedro, e o homem moribundo que estava jazendo numa cama por nome Enéas. A nossa vida, você, o Senhor, a senhora, essa, vou chamar de dispensação, essa operação poderosa em favor daquele homem é a mesma, é o mesmo Senhor Jesus.
É o Espírito Santo que agiu lá, é o Espírito Santo que está fazendo a obra nos nossos dias, nos lugares, nos corações, famílias, onde há um povo, o povo de Deus, que é firmado, governado pelo seu Espírito Santo, onde há a obra do Espírito Santo, essa mesma ação celestial, abençoadora, se dá em favor daqueles que são necessitados. Houve uma palavra, a bênção foi alcançada, nós estamos sob a mesma palavra, sob a mesma bênção, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Voltando aqui ao texto, o apóstolo Pedro, portanto, viu Enéas naquela situação, repito, jazendo numa cama, há 8 anos, necessitado, e aí veio a palavra imperativa. Primeiro lugar, vejam que Pedro chamou aquele moço pelo seu nome, Enéas, que poderia ser qualquer um outro nome, mas no caso aqui era Enéas, numa demonstração de que Deus nos conhece na intimidade, no interior, aquilo que agora mesmo, se passa na sua mente, no seu coração, as angústias, quem sabe noites sem dormir, palavras pesadas que você tem ouvido, afrontas, dificuldades, ausência, perdas, tudo é de conhecimento de Deus. Ele, pelo seu Espírito Santo, ele sonda o coração. Ele sabe aquilo que está te afligindo e mais. O amor, a misericórdia de Deus, nada, o Senhor Jesus não está alheio àquilo que te aflige, que você passa. Enéas se põe agora no lugar daquele homem que teve o seu nome chamado, na verdade proclamado, e saiba disso, Deus te conhece, sabe a sua dor. Enéas, retomando o texto, Jesus Cristo te dá saúde. Que maravilha, que palavra poderosa, imperativa. Nós dizemos a mesma coisa. Não porque eu estou falando ou haja virtude em qualquer um de nós, mas nós dizemos aquilo que é originado da palavra de Deus. Jesus Cristo te dá saúde, Jesus te dá libertação, Jesus te dá alegria, Jesus te dá bênção, Jesus te traz segurança, Ele entra na sua vida, Ele entra no seu coração, Jesus te dá esperança. O Senhor Jesus, quando derramou o sangue na cruz, e ao terceiro dia, depois de morto e sepultado, ressuscitou, logo mais adiante derramou do seu Espírito Santo, esse Senhor e Salvador, Ele te dá razão de viver, Ele te dá bênçãos, Ele abre portas, Ele realiza aquilo que para nós é impossível. O que você não consegue alcançar, não tem como solucionar, não sabe qual direção, qual rumo que eu vou seguir diante de determinada circunstância, o Senhor Jesus tem uma resposta, Ele tem uma bênção. E a palavra na sequência foi: levanta-te, levanta-te, Enéas. Essa palavra está sobre mim, sobre você, sobre a sua família, nesta hora também. Levanta-te, ou seja, não fique curvado aos problemas, às adversidades, não se prostre diante daquilo que te assola de alguma forma, não esteja parado questionando como é que vai ser, eu vou desistir, não pare não, eu vou parar de orar, de buscar a presença de Deus, a minha fé está abalada, eu estou cansado. Faça exatamente o contrário,
Em nome de Jesus, levanta-te, ou seja, segue, serve ao Senhor, vá ao culto, busque a presença de Deus, abra a palavra dele, vá ler a Bíblia, vá orar, vá buscar a face do Senhor, vá a uma igreja mais próxima da sua casa e peça oração, procura o pastor, um diácono, diz: eu preciso de um encontro com Jesus, eu necessito que a igreja me assista, me abrace, eu necessito de uma bênção na minha vida. Enéas, levanta-te, não fique parado diante de situações, de problemas, mas em nome de Jesus, lute pela sua bênção. Finalmente, a palavra ainda de Pedro foi: e faze a tua cama. Isso chama muito a atenção, porque a cama onde Enéas se deitava, e usando a expressão bíblica, onde ele jazia, ou seja, estava caminhando para a morte, o lugar do sofrimento, o lugar das agruras, o lugar da angústia. Agora você vai arrumar essa sua cama, você vai levantar. Enéas, é uma vida nova, aquilo que eram trevas agora é luz, a morte transformou-se em vida, o problema recebeu uma resposta da parte de Deus. Enéas, levanta-te, faze a tua cama. E Enéas logo se levantou. Em nome de Jesus, tome também uma posição, uma definição, uma decisão na sua vida. Caminhe servindo ao Senhor. Mas e os problemas? Não, você vai conviver com eles, porque a cama não desapareceu, não é? Não mandou jogar a cama fora. Você só vai arrumar. Você vai conseguir no Senhor lidar com os desafios, com os problemas. Eles estão aí, as dificuldades da vida, as expectativas, as nossas necessidades, elas continuam, mas no Senhor nós venceremos. E logo ele se levantou. Bendito seja o Senhor, porque estamos debaixo da mesma palavra, debaixo da mesma bênção, e em nome do Senhor Jesus estaremos de pé, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Que assim Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, abençoa todos aqueles que de alguma forma estão jazendo, estão sofrendo, desamparados, sem a devida esperança, amargurados, não sabem o que fazer, qual direção, como agir em tantas situações. Em nome de Jesus, abençoa, ajuda, socorre. Oramos neste nome glorioso. Amém. A paz do Senhor a todos.